O São Paulo joga mal, mas o Rogério Ceni está nos braços da torcida. Boa provocação. Não pelas atuações, né? Não, nem mesmo pela vitória, a primeira da temporada, mas pelo contexto, né? Que é exatamente o oposto ao do Silvinho no Corinthians. E a gente falava aqui algumas vezes sobre isso. O Silvinho saiu do Corinthians porque a torcida organizada exigiu a saída dele. Não era a vontade nem da direção, nem dos jogadores. Mas a voz da arquibancada é uma voz sagrada. Você sabe disso, Tironi. Em relação ao Rogério Ceni no São Paulo, existia até essa partida de quarta-feira uma certa guerra fria, já que nós estamos falando sobre outras coisas também, né? Desde que ele voltou ao São Paulo, por conta da passagem pelo Flamengo, entrevistas e tudo mais, a torcida, sobretudo organizada, o recebeu com frieza. Não com vaias ou xingamentos, afinal se trata dos maiores ídolos da história, mas com frieza. E o desconforto do Rogério Ceni com isso era evidente. Aí, dessas coisas do futebol, acontecem situações e antes do jogo contra o Santo André, a torcida organizada, ao saber aqui pelo UOL, né, uma matéria do UOL, sobre possíveis reclamações de jogadores e funcionários sobre os métodos de cobrança do Rogério Ceni, a torcida organizada resolve abraçar o Rogério pela primeira vez desde a volta, entendendo que esse tipo de cobrança era necessário por conta do que vem observando esses torcedores, que, olha, em relação ao time, acho que a gente não pode falar nada em relação à postura nesses últimos anos, entendendo que esse tipo de cobrança era pertinente. Resultado, pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo, quando entrou no Morumbi, teve seu nome gritado. E tendo o seu nome gritado, e com um gol, que isso faz diferença no futebol às vezes, né? Com um gol aos 45 do segundo tempo, que determinou a primeira vitória do São Paulo na temporada, ele foi aos microfones e pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo foi o Rogério Ceni, que a gente está acostumado a ver. Foi o Rogério Ceni do conflito, né? E acho que ali, nas declarações, nas cobranças internas que ele fez ao São Paulo, ele lembrou o Telê. Ele lembrou o Telê, de quem foi discípulo e de quem aprendeu muita coisa, inclusive chegar antes, sair depois, ser perfeccionista, olhar o buraco do campo, olhar a água da piscina, que foi uma imagem do discurso. E aí, Tironi, aí é o seguinte, ao apontar o dedo às questões pertinentes de estrutura que o São Paulo vem atravessando, se deteriorando na última década, e a água da piscina é um simbolismo disso, ele atingiu os alvos certeiros. E que não são exatamente os jogadores, hein? São feudos naquele centro de treinamento. Eu falei isso no Band Esportes, repito aqui, o centro de treinamento do São Paulo, da Barra Funda, é podre. O Morumbi é podre. Só não é podre ainda Cotia, que foi construído depois, é mais novo, menos viciado e consegue produzir jogadores ainda como o Marquinhos, que fez o gol, e os outros tantos titulares que estão jogando e se expondo no lugar de medalhões que são contratados normalmente e não resolve porcaria nenhuma. Então, você tem uma série aí, Daniel Alves ao ponta esquerda. E o Rogério, desta forma, depois da entrevista, no gogó e não na atuação, ele reconquistou o torcedor. E o Rogério Ceni, com a torcida ao lado, e o São Paulo sabe disso, o presidente sabe, o Muricy sabe, o diretor sabe, o Rogério Ceni com o apoio da torcida, aí ele fica forte. Se ele tinha até então um calcular no falar, e ninguém prestou atenção no que o time jogou, e foi nada, no que o time está tendo dificuldade, e é muita, mas sim no que ele falou e no que ele apontou. E pode ter sido um marco nessa nova passagem dele no comando do São Paulo. Hoje, enfim, ele se sente à vontade no comando do São Paulo para apontar o dedo e mandar recado para todos, inclusive os superiores que lá o comandam. O Rogério Ceni vai mandar no centro de treinamento a partir de agora como nunca.
E como eu imagino, acho que não são tolos, Júlio Casares, o presidente, Belmonte, o diretor, e Muricy sabiam quando decidiram trocar o Crespo por ele. Não vai ter mais amém. Vai ser uma outra coisa. Assim como vários clubes de futebol entregam a chave na mão do treinador e ninguém palpita, vai acontecer isso no São Paulo a partir de agora. Agora, com esse respaldo, resta a questão do campo. Resta o Rogério transformar esse time do São Paulo em algo apresentável. Respaldo da torcida ele já conquistou. Qual